Já aconteceu de você estar aprendendo algum sinal da Libras e você esquecer o sinal? Você jurava que tinha aprendido, mas de repente você esqueceu. Sabe por que isso acontece? É o que você vai entender agora e como você evitar isso de uma vez por todas e nunca mais esquecer nenhum sinal da Libras. Sim, isso é possível e você vai entender como. Olá, eu sou o Madison Barreto, sou cofundador da Universidade da Libras e da Unidestrava. E nesse vídeo você vai descobrir por que você fica esquecendo os sinais da Libras. E a resposta é muito simples. Você esquece os sinais da Libras, sim, eu já vou dizer agora exatamente por que é. Você vai ver isso aqui, se você quiser já ir embora do vídeo, você fica à vontade. Mas se você quiser aprender a Libras de verdade, fique que você pode se surpreender com o conteúdo dessa aula aqui. Você esquece os sinais da Libras porque você esquece os sinais que você aprendeu da Libras porque você aprendeu eles. Simplesmente isso. Como assim, Madison? Qualquer coisa que você aprender, você é fadado, você é destinado a esquecer. Simples assim. Por quê? Porque o aprendizado em si, até o sinal de aprender na Libras, que é assim, ele é um sinal que subentende que você está espremendo o seu cérebro. Né? Diz que vem, o sinal de laranja é assim, né? Laranja, sábado também, mas o sinal de laranja é assim. E o que o sinal de laranja diz? Ele diz justamente disso, de você poder espremer a laranja quando você está comendo ela. É espremer, né? Então, aqui você está espremendo os sinais, espremendo o seu cérebro quando você aprende algo. O que isso significa na prática? Significa que o processo de aprendizado, ele é um processo que naturalmente, ele parece que tem um sofrimento nele, né? A própria Libras diz isso. Isso faz com que você esqueça. O nosso cérebro, ele foi talhado, né, ao longo aí dos milênios da existência humana para poder poupar a energia do nosso corpo. Lembra que tinha a época lá das pessoas moravam em cavernas e tal? Então não tinha alimento à revelia, né? Não tinha um lugar ali para você ir lá e comprar um lanchinho, comprar um almoço, não tinha essas coisas. Não tinha agricultura, não tinha nada disso. Então o ser humano vem de um ambiente em que ele tinha escassez de coisas. Hoje a gente tem abundância de coisas, a vida é abundante. Isso faz com que o cérebro querendo economizar energia. O jeito tradicional de ensinar a Libras é difícil de aprender. Não é que a Libras é difícil, a Libras é fácil. O que é difícil é o jeito que ficam tentando te ensinar a Libras. Isso faz com que você fique o tempo todo dizendo para você mesmo que a Libras é difícil, que você não consegue, que é difícil fazer os sinais, você tem dificuldade de coordenação motora, e que é complexo de fazer, e que você esquece os sinais, e fica nessa ladainha. E quanto mais você fala essas coisas, mais isso vai acontecer com você, mais dificuldade você vai ter. Ah, Madison, significa que se eu parar de falar que eu tenho dificuldade com a Libras, vou parar de falar que eu esqueço os sinais, que eu tenho dificuldade de memorizar os sinais, eu vou parar de ficar esquecendo eles? Não, porque também tem um outro aspecto, né? Uma coisa, não é só o fato de você, não basta você saber que esse jeito de falar do seu próprio aprendizado atrapalha você. Não basta isso. Você tem que passar a aprender do jeito certo. E o jeito certo de aprender Libras é não aprender Libras. Isso mesmo. Se você quer estar preparado para se comunicar com surdos e quer nunca mais ficar esquecendo os sinais da Libras, o que você tem que fazer é parar de aprender Libras. Isso mesmo. Madison, mas não entendi, eu quero me comunicar com surdos e eu tenho que parar de aprender Libras. É meio esquisito isso. Eu concordo com você que é esquisito, mas você vai entender o porquê. Madison, eu fiz um cursinho de Libras na igreja. Foram 5 meses de duração. E aí, nesse processo lá de ter feito o cursinho de Libras, o que aconteceu? Eu achava que eu sabia Libras. No último dia teve uma prática lá de contar uma piada, eu contei a piada de um jeito errado lá que o surdo não entendeu, ele olhou para a intérprete teve que explicar para ele. Pô, o cara me ensinou Libras. Eu achava que eu estava aprendendo Libras e eu não conseguia contar uma simples piada para ele. Beleza. Aí passou, né? Fui interpretar a música na igreja. O que aconteceu? Os surdos não me entendiam. O surdo ficava olhando
pro retroprojetor que tinha lá. Então, você nem sabe o que é retroprojetor, mas estava projetado lá na parede. E o surdo não entendia o que eu estava sinalizando. Por quê? Porque eu tinha aprendido Libras. Mas eu não sabia Libras. Mas eu tinha aprendido, mas eu não sabia. E aí ficou assim, né? Por alguns anos e tal, achando que sabia Libras. Porque eu tinha aprendido no curso. E aí, depois, um dos surdos que tinha lá na minha igreja, amigo meu, ele me chamou para poder ir encontrar uns surdos amigos dele. Aí eu fui lá encontrar com eles e tal. O que aconteceu? Eles ficaram lá conversando entre eles e eu não entendia nada. Patavina, eu entendi esse sinal aqui só, e só. E eles conversando e tal, e fazendo sinais, e eles rindo e tal. Eu me senti totalmente de fora. De vez em quando esse amigo meu ia lá e contava alguma coisinha, resumido assim para mim e tal. Igual geralmente os ouvintes fazem com os surdos, né? O surdo tá lá do seu lado, e aí você tá lá conversando e rindo lá com os ouvintes e tal. Aí você vai lá, resume e conta 3 sinais para ele. E acha que isso você tá ajudando os surdos. É melhor rir do que chorar. Enfim, e aí ele fazia assim comigo também, de forma natural. E aí eu entendi aquela uma ou duas frases que ele falava ali comigo, e aí tá. Aí nesse dia eu disse, cara, isso nunca mais vai acontecer comigo. E aí eu decidi que eu ia fazer um outro curso de Libras, porque eu ia aprender a Libras de verdade, eu ia aprofundar de verdade. E aí eu procurei uma instituição de surdos dessa vez, curso melhor, 1 ano e meio de duração, tinha certificado, tinha apostila, e aquele tanto de coisa, né? E aí beleza, aí sim foi. Por engano meu, de achar que eu ia aprender Libras lá. Fiz tudo o que falaram e tal, e o que aconteceu? Algum tempo depois comecei a trabalhar numa instituição de surdos. E estando trabalhando nessa instituição de surdos, eu fui fazer, fui promovido e passei a coordenar os funcionários surdos de uma instituição para onde eles terceirizavam a mão de obra dos surdos. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma reunião com os surdos lá e os surdos não conseguiam me entender. Os surdos não estavam me entendendo. Tinha uma surda da minha direita, um surdo da minha esquerda. Enquanto eu estava sinalizando, eles estavam me traduzindo para os outros surdos. E só. Mas eles, de verdade, os surdos não estavam me entendendo. Então, já tinha 6 anos que eu estava aprendendo Libras. Aprender Libras não funciona. Aí, depois que eu saí dessa reunião, fui pro banheiro, fiquei trancado dentro do banheiro, olhando assim pro espelho, né, me olhando, e pensando assim, poxa, tem quantos anos, né? Tem 6 anos, né? Eu achando que sabia Libras, me contrataram porque provavelmente acharam que eu sabia Libras também, e agora a real os surdos não estão me entendendo. Deu a sensação de estar enganando os surdos, sabe? E de ter sido enganado também esses 6 anos. Foi horrível. E então, um dia, algumas semanas depois, né, tentando entender o porquê que isso acontecia, tentando entender por que eu não estava conseguindo entender os surdos, eu estava numa praça em frente ao meu trabalho com surdos, onde eu coordenava eles. Eu fiquei lá sentado num banco assim, observando eles conversarem. E nesse processo, o que aconteceu? Eu fui observando como que os surdos estavam conversando. E à medida em que eu ia observando eles conversando, ficou muito, muito, muito claro para mim o porquê que eu não conseguia entender eles. É uma questão muito simples. O jeito que os surdos estavam conversando não é o jeito que eu tinha aprendido antes. Não é o jeito que os cursinhos de Libras tinham me ensinado. Não é o jeito como as apostilas me ensinavam. Não é o jeito que os materiais que eles tinham me passado ensinavam a Libras. Não é o jeito como os surdos se comunicam. Ou seja, eu aprendi de um jeito e os surdos se comunicam de outro. É uma coisa que você está indo em uma direção, aí você descobre que o seu destino não é para lá, é para cá. E você estava indo para o caminho errado. Isso aconteceu comigo. Então eu passei por um processo de desaprender tudo. Eu fiz sozinho, não tinha ninguém para me orientar. Fiquei 2 anos fazendo isso. Tive muita dor de cabeça no processo, porque literalmente eu fui buscando cada memória que eu tinha, de cada sinal que eu tinha aprendido, para poder tirar aquele troço errado de lá e fazer a forma correta, como os surdos realmente se comunicam. Nesse processo, eu comecei a ensinar Libras para minha mãe. Por quê? Eu tinha começado a namorar a Raquel, hoje minha esposa, e ela é surda, e a Raquel passou a ir lá em casa, e foi conhecer minha família e tal. Minha mãe falou assim, Madison,
eu quero que você me ensine Libras. Aí eu falei, mãe, eu te ensino, mas tem uma condição. Ela é qual? Eu só vou te ensinar se você fizer exatamente do jeito que eu falar para você fazer. Aí ela topou. Eu comecei a ensinar ela, mas você acredita que ela não aprendeu nada de Libras? Não aprendeu nada. Aí teve um dia, presta atenção, você vai entender. Teve um dia que a gente estava dentro do ônibus e eu falei para ela assim, mãe, estou muito orgulhoso de você. Ela, por quê, meu filho? Nossa, você está desenvolvendo na Libras. Ela começou a reclamar. Que você não ensina, que eu queria aprender os sinais, você não está me ensinando, e eu não estou aprendendo os sinais, eu não estou aprendendo, e tal, e foi falando assim, né? Aí eu falei assim, mãe, eu concordo com você que você não está aprendendo a Libras. Você não aprendeu nenhum sinal. Aí ela ficou sem entender. E eu falei para ela, mãe, aí entrou um rapaz de boné no ônibus. Aí eu falei para ela assim, mãe, olha aquele cara que entrou de boné ali. Aí ela, tá, o que tem? Como é que é o sinal de boné? Aí ela foi, olhou assim e fez o sinal. Aí eu falei assim, exato. Eu te ensinei esse sinal? Ela, não. Eu falei, onde foi que você aprendeu então? Ela falou assim, não sei. E assim foi. E aí passou mais algumas semanas e tal, passou um período. Isso minha mãe falando que eu não tava aprendendo Libras, hein? Eu estava ensinando e ela dizia que não estava aprendendo. Era muito engraçado. Aí passou mais um tempo e tal. Eu estava já congregando em uma outra igreja, tinha mais ou menos um ano, né, entre esse período em que ela começou a aprender, melhor, em que eu comecei a ensinar, e o momento que aconteceu esse segundo fato aqui, e eu estava nessa outra igreja, cheguei em casa, a mãe chegou em casa, e então ela falou assim, ela chegou toda empolgada, hoje eu interpretei para uma surda lá na igreja. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, mãe, como assim você interpretou para uma surda na igreja? Ela, não, eu cheguei lá, e aí o pessoal sabe que eu sei Libras, ela que falava que não estava aprendendo, né? Do jeito que eu estava ensinando. O pessoal falou que não sei Libras, falou que eu que sei Libras, que era eu que estava preparada, e então, por quê? Porque quando você sabe Libras, você passa a realmente ser visto como um diferencial, uma ponte de comunicação para os surdos. E então, a minha mãe foi e me contou. Eu falei, como é que você fez? Eles pediram para eu interpretar, eu sentei lá perto da surda, na frente dela assim, fui interpretando. E aí, como é que foi? Teve um pedaço lá que o pastor fez, falou assim que quando Jesus estava, quando João Batista estava lá batizando as pessoas, né, ele estava batizando as pessoas, e então veio Jesus, e no que Jesus veio assim, João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus e tal. E ela aí conversando comigo, me explicando em português sobre o que era a mensagem que o pastor tinha pregado naquele dia. E aí foi muito interessante, porque o que acontece? O que ela estava mostrando ali, o que ela estava me explicando, e eu fui vendo esses sinais que ela fez. Eu lembro disso até hoje, como se fosse hoje. Ela fez esse sinal, aí eu falei assim, mãe, onde que você aprendeu esse sinal aqui? Ela falou assim, sei não, você que me ensinou. Eu falei, não. Deve ser naquela apostila. Não, aquela apostila não tem sinal, eu tenho certeza. O sinal que está naquela apostila lá está errado. Aí ela, então não sei não. E esse sinal aqui, ué? Ela, foi você? Eu falei, não. E esse sinal aqui? Ela falou, mãe, isso aqui é o sinal de cordeiro, carneiro. Não faz sentido eu ter te ensinado esse sinal, porque não tem isso aqui em casa. A gente não mora numa fazenda, não tem isso aqui perto, né? E aí ela falou assim, olha, eu não sei. E aí foi nesse dia que eu percebi que a forma como eu tinha ensinado a Libras para minha mãe é a forma como realmente funciona para aprender Libras. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, minha mãe, né, tá em casa e tal, então eu tinha muito contato. Mas eu passei a pensar como que eu poderia ajudar outras pessoas a aprenderem a Libras de verdade, sem ter que aprender Libras. Ou seja, como que você faz para absorver a Libras? Percebe? Não é aprender, é absorver do jeito certo. Se você absorve a Libras, você nunca mais vai ficar esquecendo os sinais. E é nunca mais mesmo. Tem 8, 9. Tem 9 anos e meio
que a gente não mora em Minas Gerais, né? 9 anos e meio. A gente morou um tempo na Bahia, em Salvador, né? Depois a gente foi para o interior, região metropolitana ali, né, de Salvador. Depois a gente mudou para Barra dos Coqueiros. Depois a gente foi para Maceió, na verdade Coruripe, depois Maceió. Enfim, a gente está fazendo uma viagem itinerante pelo Brasil, cada vez morando num lugar diferente. Atualmente eu estou em Aracaju, a cidade é linda, como você pode ver. E nesse processo, todas as vezes que minha mãe conversa com a Raquel online, né, por vídeos, minha mãe sinaliza que é uma beleza, fluentemente em Libras, né? E ela não tem contato com surdos no dia a dia, ela não esquece os sinais, né? Então, para quem acha que, não, eu esqueço porque eu não tenho contato com surdos. Não é por causa disso que você não esquece, não. Por exemplo, eu não tenho contato com inglês todos os dias. Eu não tenho, mas eu sou fluente em inglês. E todas as vezes que eu preciso do inglês, eu consigo me comunicar. Todas as vezes eu consigo ler, eu consigo fazer tudo aquilo que eu quero fazer. É incrível, é incrível. E tudo isso acontece porque eu sou fluente em inglês. Então, a grande questão é a forma como você aprende. E o problema justamente é esse, aprender. Se você continuar aprendendo a Libras, sinto te dizer, mas você não vai saber se comunicar com os outros. Sinto te dizer. O que você precisa é de absorver a Libras. Agora, no caso da minha mãe, ela estava num ambiente de imersão nos momentos em que eu estava ensinando ela. E eu e a Raquel passamos 11 anos tentando descobrir, buscando descobrir como fazer esse tipo de experiência online com as pessoas. E nós descobrimos como fazer isso. Só que a melhor notícia de todas é que, ao contrário da minha mãe, que passava algumas boas horas lá, entre uma refeição e outra, e a gente conversando e tal, eu e a Raquel descobrimos exatamente como que você pode imergir na Libras online, mesmo com pouco tempo de estudo. E ainda por cima, se tornar fluente em Libras em apenas 8 semanas. Sim, garantido. Tem 2 garantias, na verdade. A primeira é, você entra, você pode experimentar o método na prática, simplesmente no período de 30 dias. Isso aqui não é para mim, não gostou da minha voz, do meu penteado, sei lá. Basta mandar um e-mail, a gente vai te reembolsar integralmente e a gente ainda pode continuar amigo. Mas se você decidir ficar, então você continua seguindo o passo a passo do método. E se em 8 semanas você não estiver fluente na Libras, mas você tiver seguido todo o passo a passo do método, da forma como eu oriento lá dentro, e você não está fluente na Libras ainda em 8 semanas, eu vou te devolver todo o valor que você investiu e do meu bolso eu vou tirar R$500 para te pagar, para te dar, como uma forma de te reconhecer por você ter confiado na minha palavra. Percebe? Então, se você é daquelas pessoas que todos os dias, ou muitas vezes, fala para as pessoas, eu quero aprender mais na Libras, eu quero me comunicar com surdos, eu quero ajudar mais, eu quero interpretar na minha igreja, eu quero ajudar mais, eu quero estar preparado, eu quero ser intérprete e tal. Agora é a vez de você cumprir a sua palavra. Chegou a sua vez. E chegou a vez de você realmente alcançar o seu sonho, realizar o sonho. A melhor coisa que tem no mundo é realizar o sonho. A câmera que eu estou usando para gravar esse vídeo é a realização do sonho. A liberdade de tempo que eu tenho para poder gravar vídeo de onde eu quiser, como eu quiser, é a realização de um sonho. Entende? O microfone que eu estou usando para gravar o vídeo, a luz, o tripé, todas essas coisas. Cada uma delas é a realização de sonhos. Essa é a parte mais divertida dos sonhos. Você realizar os sonhos. Então, se você realmente quer realizar o seu sonho de aprender a Libras, sem ter que aprender, na verdade, você absorver, saber a Libras de verdade para se comunicar com os surdos e continuar se desenvolvendo cada vez mais, eu te convido a entrar e participar do método Fluente em Libras em 8 semanas. O link vai estar aqui abaixo, o link está lá nos destaques, o link está lá na bio, conforme a rede social que você está acessando esse vídeo aqui, e lá você vai poder sim se desenvolver cada vez mais na Libras, como eu expliquei aqui. Agora é sua vez, vai lá!